Muito bem. Livro de Jó, capítulo 1. O livro de Jó é o primeiro livro dos livros poéticos da Bíblia. E, embora a Bíblia não esteja escrita de uma maneira cronológica certeira, mas dá-se a entender que o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia, um dos primeiros livros ali. E tem muita coisa a nos ensinar. A postura de Jó, por milênios, tem ensinado pessoas de bom senso que param para analisar a postura desse homem, que nós não temos a foto dele, nós não temos muitas coisas precisas assim, sabe, que possam remeter a nossa mente assim a muitas coisas detalhadas sobre ele, mas a postura de Jó nos abençoa. O que está aqui sobre ele já é o suficiente para que nós venhamos pensar, e os sensatos, com a sua fé, trazer isso também na prática, para que assim como Deus foi com ele e ele foi com Deus, nós sejamos com Deus e Deus seja conosco. A Bíblia fala a respeito de Jó no capítulo 1 e no verso 1 também o seguinte, acompanhe por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos ao todo. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos e seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Você vai lendo aqui o que Jó possuía, o que ele fazia, você vai ver que ele não tinha problema com dinheiro, ele não tinha problema com honra no que diz respeito a pai, a ser pai, honra com respeito às pessoas, porque ele era um homem de condição, de posses. E o mundo não mudou muita coisa de lá para cá, porque quanto mais você tem hoje, mais você é respeitado. Não deveria ser assim, mas quanto menos o ser humano tem lá fora, menos ele é respeitado. Infelizmente é assim. Mas essas características do caráter de Jó nos fazem pensar. Homem íntegro, ou seja, o coração dele não era pela metade oferecido a Deus, era por inteiro. Ele se envolvia por inteiro com as coisas de Deus e com Deus, por inteiro. Embora ele não tinha muitas referências de Deus, ele não tinha as vantagens que nós temos hoje, mas a entrega dele não era superficial. O desejo de ter vida, relacionamento com Deus, não era um desejo meia boca, um desejo superficial, ralezinho, não, era por inteiro. A sinceridade dele era sinceridade por inteira. Era um desejo verdadeiro de agradar a Deus e de ter vida com Ele. Homem íntegro, homem reto, ou seja, ele andava com retidão. Se é A, é A, e o B para mim não importa. Se é B, então tem que ser B, e o C para mim não me interessa. Ele era um homem reto, ele tratava as coisas com retidão, e isso está cada vez mais desconstruído na sociedade, né? Hoje as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam o sentido da vida, muda a rota da sua vida assim com facilidade. Mas Jó não, ele era reto, ele tinha um alvo, ele continuava naquele alvo, e ele não mudava o seu pensamento. Ele queria simplesmente ser justo e agradar a Deus. E o outro detalhe sobre o seu caráter é temente a Deus. Ele tinha temor a Deus. Esse temor aqui não é medo, não é medo, esse temor aqui é respeito. Olha para cá, por favor. Esse temor aqui é consideração para com Deus. O temor você demonstra para Deus quando você tem uma postura diante dele, quando ninguém está vendo. Uma coisa é você ter uma boa imagem diante dos outros. Você aqui não está falando palavrão aqui, você aqui não está gritando, você não está roubando, você não está fazendo nada, pelo menos é o que eu estou vendo aqui, nada que possa manchar a sua imagem diante das pessoas.
Quantas milhares de pessoas passaram aqui hoje nas nossas reuniões e diante aqui das reuniões não estava tudo ok? Mas será que isso tem sido no secreto? Porque o temor a Deus nos leva a ter respeito com Ele, não só quando tem pares de olhos olhando para mim no trabalho, na faculdade, ali no ambiente familiar. Não, eu tenho que dar, né, passar uma boa imagem, passar ali uma boa reputação. Mas e quando eu estou sozinho? E quando você está sozinha? E quando você está com o namorado, com a namorada? E quando você está na frente do celular, na frente do computador, na frente de uma tela? Quem é você ali? Porque ali nós mostramos se temos temor a Deus ou não. Há quem tenha temor à sua imagem. A sua imagem, não fale de mim, não, meu nome jamais vai ficar sujo na praça, não devo para ninguém, minhas contas estão pagas em dia, que bacana, que legal. Na faculdade ninguém fala mal de mim, no meu trabalho, nunca tomei uma multa, hein? Nunca tomei uma multa, que bacana. Ela preza, ela guarda a sua imagem diante dos olhos das pessoas. Não o que meus filhos vão falar, não o que os meus netos vão falar, não. Quer dizer, mantém uma imagem, limpa diante de todo mundo. Mas no secreto, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Quando ninguém está vendo. E é lá que nós mostramos se temos temor a Deus ou se não temos. Jó, ele era limpo diante dos olhos das pessoas e principalmente limpo diante dos olhos de quem, gente? Diante dos olhos de Deus. Isso se chama temor. O nome disso é temor. É quando a minha esposa não está vendo, é quando o marido não está vendo, é quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É quando eu estou ali para assinar um documento, ninguém está vendo, mas eu posso falsificar uma assinatura, eu posso colocar algo que não é, eu posso colocar algo no currículo, uma aptidão que eu não tenho, eu posso colocar algo ali que ninguém vai saber, ninguém vai atrás. Poxa, mas pera lá, mas Deus está vendo. Eu não posso desapontar o meu Senhor, Ele está vendo. Jó tinha esse caráter, Jó tinha essa postura, ele tinha temor a Deus. E essa última característica que fala que ele se desviava do mal. Deus, ele não vai fazer isso que Jó fazia e que nós devemos fazer, que é nos desviar do mal. Por esse temor, por a entrega ser por inteiro, ele ser íntegro, ser reto. Quando vinham as tentações, quando vinham as propostas, ele não tinha dificuldade de se desviar. Não aceito, não quero. Não, mas toma aqui, não quero. Ele fugia daquilo que poderia ser nocivo à sua intimidade com Deus. Que Deus tem procurado pessoas com essa postura, com essas qualidades nos dias de hoje. E o que nos chama a atenção, que tudo colaborava para Jó não ser assim. Tudo colaborava para Jó não ser assim, porque ele tinha uma vida que infelizmente hoje leva muitas pessoas a se distanciarem de Deus. Jó tinha condições financeiras. E hoje é difícil você ver uma pessoa com muita condição financeira se rendendo a Deus, se curvando a Deus, se curvando a palavra de Deus. Difícil você ver. Tem umas que por estrelismo ali, por uma mídia, para ter uma moralzinha, fingem que se entregam para Deus, que tem vida com Deus, mas é balela. Mas para uma pessoa de muitas condições, porque ele era o mais rico do Oriente, então isso já não colaborava com ele. Você vê que Jó, para mostrar isso, para Deus ser capaz de pegar Jó e falar dele para nós aqui, deixar a história dele, você vê que Jó, ele passou por lutas, gente, lutas que tiraram, sabe, do fundo da alma dele, aquilo que realmente ele era. Ele perdeu os 10 filhos, tragicamente, ele perdeu o dinheiro dele, ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele não perdeu o temor com Deus, ele não perdeu a intimidade com Deus, ele não perdeu a vida, ele não perdeu aquela retidão que ele tinha, o temor a Deus, ele não perdeu, mas isso colaborava para que ele viesse perder. Você vê que a esposa dele não colaborava, porque na hora da dificuldade, ao invés dela olhar para ele, estamos juntos, Jó, estamos juntos, nos casamos, temos vida juntos, temos filhos juntos, estamos passando por uma luta, mas Deus vai honrar, não, ela disse, olha, maldiçoa o teu Deus e morre. Ele não tinha uma mulher que colaborava para mantê-lo de pé. Os amigos dele, quando se aproximaram dele, jogaram nele a culpa, talvez você pecou, talvez você falou que não era para falar, e só jogando coisa nas costas dele, tudo colaborava, o cenário era meio esquisito ali para se manter fiel a Deus, mas ele se manteve. E uma das coisas mais fortes, que não colaborava para ele se manter assim, é
que ele não tinha o que você tem, o que eu tenho, o que nós temos, que é a facilidade das coisas de Deus. Você tem a Bíblia. Você está com a Bíblia aí ou não? Cadê a Bíblia? Mostra para mim, levanta aí para eu ver, se você puder e quiser. Olha só, você tem a palavra de Deus na sua mão, ele não tinha. Jó tinha informações, tanto é que lá no final do livro de Jó ele disse: eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele tinha só informações de Deus, mas aquelas vagas informações já eram suficientes para que ele se mantivesse com temor, com lealdade, com fidelidade a Deus. Jó não tinha esse momento que nós temos. Acabei de falar para você, quarta-feira Santa Ceia, domingo que vem o dia do amigo, vamos buscar o Espírito Santo daqui a pouco de uma maneira coletiva. Jó não tinha isso. Jó não tinha essas facilidades. Jó não tinha essa motivação toda, essa facilidade que Deus nos dá. Ele não tinha. Ele tinha só informações de Deus, mas eram suficientes para ele. Eram suficientes para ele. Imagine, talvez aqui eu tenha, eu não vou expor ninguém, mas talvez aqui eu tenho mães ou pais aqui que perderam um filho. Que dor que deve ser, meu Deus do céu. Não imagino o quão doloroso é perder um filho. Um filho. O ciclo da vida, pelo menos deveria ser assim, são os filhos sepultarem os pais. Mas no caso de Jó, ele sepultou 10 filhos, morreram os 10 de uma maneira trágica. A gente vê aí, olha, uma família ali, 2 irmãos estavam dirigindo, teve um acidente, bateu ali numa carreta, morreram os 2. Meu Deus, que coisa absurda. Agora 10 irmãos morrerem numa pancada só, perder dinheiro, perder saúde. Ele ficou doente, mas todo esse cenário que trabalhava contra ele não foi suficiente para roubar o temor de Jó, roubar a integridade de Jó, roubar a retidão de Jó. E hoje, por muito menos, embora as facilidades, um lugar como esse para nós congregarmos, nos reunirmos, você tem estacionamento, você tem esse ar-condicionado para facilitar, você tem um som, você que está aí quase 80 metros de distância de mim aí no fundo aí, você está me ouvindo com clareza. Tem um bom microfone, um bom som, um lugar, poltronas acolchoadas para você se assentar, ficar à vontade. Você tem Bíblia, você tem o celular aí com os detalhes aí, se você quiser pesquisar o que eu estou falando. Nós temos tanta facilidade, mas tanta facilidade que às vezes atrapalha. E se cumpre e se realiza aquilo que está dito, que quando a alma está farta, ela pisa até favos de mel, ela pisa nas oportunidades, ela pisa naquilo que sobra, naquilo que tem demais, não valoriza. Mas Jó não tinha muita coisa, ele só tinha informações de Deus, mas era suficiente. E na hora da dor ele aprendeu muita coisa. Olha para cá, por favor, para a gente terminar e buscar. Na hora da dor, Jó aprendeu muita coisa. Ele aprendeu quem era Deus de verdade, porque ele diz: eu conheci a Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Diz, ele conheceu Deus de verdade na hora da dor. E quantas pessoas que na hora da dor não vêm para a igreja? Pessoas que nunca entraram aqui, mas na hora que o sapato aperta, na hora ali que a pessoa beira a morte, na hora que ninguém é por ela, na hora que ela foi abandonada por tudo e por todos, na hora da dor ela entra. Na hora da dor, Jó conheceu Deus de verdade. Na hora da dor, Jó conheceu os verdadeiros amigos que estiveram perto dele ou não. Ele conheceu quem era aquele, ele conheceu a esposa dele. Na hora da dor, ele conheceu quem realmente era a sua esposa, o que estava dentro dela. E Jó, na hora da dor, ele se conheceu. Será que a minha crença realmente ela é eficaz? Será que a minha crença realmente é válida? Será que a minha crença realmente é uma crença, sabe, que vale a pena? Será que é uma crença real? Será que é uma crença concreta? Será que é uma crença que agrada a Deus? Ele descobriu o que era. E um pouquinho mais adiante você vê Deus pegando o testemunho de Jó, esfregando na cara do diabo. Olha só o que diz no verso 8. Diz assim no verso 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Fala de novo sobre as qualidades de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus pegou a vida, o caráter de Jó, a postura de Jó, desculpa lá o jeito que eu vou falar, tá? Esfregou na cara do diabo. Isso aqui é a vida do meu servo, esse é meu servo. Deus encheu a boca e falou que Jó era o servo dele. Será que ele pode falar isso de nós hoje? Será que ele pode pegar a nossa vida, sua trajetória, o seu caráter, a sua intimidade com Deus, falar assim: diabo, tá vendo aqui? Essa aqui é a minha serva fulana, esse aqui é o meu servo fulano. Seja envergonhado porque ele me serve, diabo. Seja envergonhado porque ela me serve, Satanás. Será que Deus pode fazer isso com a tua vida? Com a minha vida? Eu me coloco no meio também. Porque por causa dessas características de Jó, Deus não teve dificuldade de fazer isso. Meu servo Jó. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Na hora que o couro estava comendo, ele descobriu de fato e de verdade quem era Deus. Ele descobriu que qualidade de fé era dele. Quem era ele? Ele descobriu quem era ele diante de Deus e diante das situações. Ele descobriu quem eram os seus amigos. Ele descobriu quem era a sua mulher, quem ele se deitava com ela, e com ela teve 10 filhos. Ele descobriu quem era ela de verdade. E talvez você tenha descoberto aí ultimamente aí quem é que está do seu lado. Está passando talvez algumas situações que você está descobrindo algumas coisas que não tem te agradado. Talvez quem você é não tem te agradado. Talvez o que nós estamos dividindo com você aqui está mostrando quem você é e você não está se agradando de você mesmo. Talvez você está passando os piores dias da sua vida e você está descobrindo que você não tem amigo nenhum. Que talvez até sua família talvez deu as costas para você. Mas que essa oração que nós vamos fazer juntos aqui agora, que você descubra que Deus não te abandonou. Que Deus não te abandonou. Parecia que Deus tinha abandonado Jó. Parecia que Deus deu um chega para lá. Mas Deus não tinha abandonado Jó. Deus estava usando a vida dele para ensinar muita coisa para a gente hoje.